Bem-vindo a mais uma videoaula do professor Valdemar Botelho. Hoje estaremos vendo a devolutiva da avaliação de aprendizagem de processo, matemática, segundo bimestre, primeiro ano do ensino médio, ano 2020. É uma pequena etapa para o homem, um salto gigante para a humanidade. Neil Armstrong. Questão 1. Uma câmera de segurança utiliza 130 MB para armazenar 1 minuto de filmagem. Qual gráfico melhor representa esta situação? Bom, o que nós temos aqui? Deixa eu pôr a caneta para funcionar, que está na borracha. O que nós temos aqui? Nós temos tempo em minutos e nós temos armazenamento MB, certo? Então, ele fala o seguinte, que 130, 1 minuto, armazena 130. Então, 2 minutos, ele vai armazenar 260. Ou seja, nós temos uma grandeza diretamente proporcional, certo? Então, o meu gráfico ele vai ser desse tipo. Tá? Bom, o que nós podemos analisar então? Vamos por parte. A questão número B, o item B, tá? Ele tem minutos no eixo Y e MB no eixo X. Então já está, apesar de ser uma reta, está mostrando uma reta, mas a demonstração do gráfico está montada errada. Tá? O segundo ponto aqui, o item C, tá? O item C, eu tenho aqui um trecho constante e um trecho que ele está acrescendo. Então, esse item aqui ele está fora. Ele não está em crescimento, tá, o tempo todo. Então, nós temos o item B errado, o item C errado. No item D, acontece a mesma coisa. Se você analisar aqui, ó, de 1, tá, a 1 minuto, 130, tá, 2 minutos, 260. Mas você observa que tem uma curva aqui. Ó. Isso ocorre por quê? Porque ó, esse distanciamento aqui não está igual, não está proporcional a esse distanciamento aqui. Então, esse gráfico está errado. Sobrou o quê? Sobrou o item A e o item E. Tá? Os dois eles representam aí uma grandeza diretamente proporcional. Tá? Mas vamos analisar o seguinte. Nós sabemos que não existe, tá? Nós sabemos que não existe tempo negativo e muito menos a armazenação negativa. Tá? Deixa eu escrever aqui, MB negativo. O que isso significa? Significa aqui, ó, com o meu gráfico aqui no item A, ó, ele tem uma representação aqui em negativo. Então, o item A ele também está errado. Qual seria a alternativa correta? Seria a alternativa E. Tá? Vamos para o próximo. Questão 2. O gráfico que representa uma função diretamente proporcional entre grandezas é... Deixa eu pôr a canetinha para funcionar. Bom, se você analisar aqui, ó, tá? Se você analisar aqui, ó, o item A, conforme que o meu x, meu y, meu x aqui, ó, ele está aumentando, o meu y ele está diminuindo. Então são grandezas inversamente proporcional. Então a alternativa A a gente esquece. A alternativa B, tá?
a alternativa B, eu tenho aqui, ó, conforme que o meu x vai aumentando, o meu y, tá, ele vai, aqui, ó, o meu x ele vai, conforme que eu vou diminuindo o meu x, o meu y aqui vai aumentando. Conforme eu vou aumentando aqui, então aqui eu não tenho uma parábola, uma equação de segundo grau, tá? Então não é a letra B. Tá? Eu tenho aqui, ó, eu tenho decrescimento e eu tenho aqui o crescimento, tá? Mas ela não representa uma função diretamente proporcional. Ela teria que aumentar para um e para outro. No gráfico C, eu tenho aqui, ó, ele aumenta, patamar, aumenta, patamar, aumenta, patamar. Então, o item C também não é. Ele teria que ser uma reta. Tá? O item E. Tá? O item E é uma curva. Tá? Então, conforme que o meu x ele é um valor, ó, meu y aqui é um valor. Meu x aqui está aumentando, eu tenho outro valor aqui para y, ele está aumentando. Aqui está aumentando e aqui está diminuindo. Então, também não é a letra E. A alternativa correta seria a alternativa D. Conforme que eu vou, meu x, o meu x vai aumentando, o meu y também vai aumentando. Tá? Olha lá. Quando x for menos 1, y é menos 1. Quando x for 0, y é 0. Quando x for 1, y é 1. Quando x for 2, y é 3. Tá? Ele está aumentando aí. Tá? Então a alternativa correta seria a alternativa D. Questão número 3. Do gráfico abaixo, aquele que representa uma função crescente do primeiro grau. Bom, então o que nós precisamos lembrar aqui? Canetinha. Que a função do primeiro grau ela é do tipo y igual a ax mais b. Tá? E quem determina a função se ela é crescente ou decrescente é o azinho. Se o azinho for menor do que zero, ela é decrescente. E se o azinho for maior do que zero, ela é crescente. Tá? Então vamos analisar aqui. O item B. Tá? Bom, mais um detalhe. E o gráfico da função do primeiro grau, tá? O gráfico é uma reta. Bom, se o gráfico é uma reta, eu já vou eliminar o item C, que é uma curva, né? uma curva que é do tipo y igual a elevado a x. Tá? Eu vou eliminar a letra D e eu vou eliminar a letra E. Tá? Sobrou quem? Sobrou a alternativa A e a alternativa B. Tá? Ó, então o que eu tenho que analisar aqui? Eu tenho que analisar o ângulo. Tá? Tenho que analisar esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo aqui da reta com o eixo X. Tá? Observe que esse ângulo aqui ele é menor que 90 graus. E esse ângulo aqui, tá? Ele é maior do que 90 graus. Tá? Então, ele está querendo o quê? Apresenta uma função crescente do primeiro grau. Então, a função crescente é a letra A. Então, a letra B aqui eu descarto. Eu vou ter como resposta a alternativa A. Questão número 4. No gráfico abaixo, para quais valores de x estão representados o crescimento da função
do primeiro grau. Então vamos lá. Lembrando que a função do primeiro grau, tá? Mais uma vez, tá? Y igual a x mais b, tá? E para ser crescente, a tem que ser maior do que zero. E o meu gráfico ele é uma reta. Tá? Tem aqui o eixo y, tem aqui o eixo x, tá? E ele é uma reta, subindo, certo? Então vamos analisar aqui o que nós temos aqui. Ó. Ele quer saber para quais valores de x. Então eu tenho aqui, ó, entre 1 e 2, a minha função ela é crescente. Entre 2 e 4, a minha função ela é constante. Tá? Entre 4 e 5, ela é crescente. Entre 5 e 6, ela é constante. Tá? Então, aonde que eu tenho o crescimento? Tá? Aqui. Eu vou ter aqui, né? Eu vou ter nesse trecho aqui. Tá? Então, o que diz a alternativa A? Entre 1 e 5? Não. Entre 1 e 2 e entre 4 e 5? Correto. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Questão número 5. Observe os gráficos a seguir. Então, nós temos o gráfico 1, com a boca voltada para cima, o gráfico 2, com a boca voltada para baixo, o gráfico 3, com duas bocas voltadas para cima, e o gráfico 4 com uma reta. Tá? Entre esses gráficos, aqueles que expressam uma proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado da outra são os itens. Bom, o que nós temos aqui? Nós podemos aqui já descartar a questão número 4. Tá? Nós podemos descartar aqui a questão número 4. Por quê? Porque a questão número 4 ela é da função y igual a x mais b, que representa uma reta. Então, se eu estou falando em termos de quadrado, eu vou estar trabalhando em equação do segundo grau. Então, com isso, eu já elimino a alternativa E, eu já elimino a alternativa D, que elas têm o 4 na resposta. Sobrou o quê? Sobrou a alternativa 1, sobrou o item 1, o item 2 e o item 3 aqui. Então, quem que é o item 1? O item 1 ele é do tipo y igual a x ao quadrado mais bx mais c. O item B também, y igual, só que é menos ax ao quadrado mais bx mais c. E o item C, ele é do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, o que nós tiramos aqui? Nós tiramos o seguinte, que o meu Czinho ele é igual a zero. Por que o Czinho é igual a zero? Porque ele corta o eixo y no ponto, na origem. Está cortando aqui. Ó. Ele corta aqui. Ó. Tá? Ele corta o eixo Czinho na origem. Tá? Com isso, então, nós podemos falar então, que a equação ela é do tipo ax ao quadrado mais bx. Né? O Czinho aqui é igual a zero. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, então, aqui. No primeiro aqui, eu sei que o meu A, no primeiro gráfico aqui, ó, no primeiro gráfico, eu sei que o meu A
é maior do que zero e o meu C é igual a zero. No segundo gráfico, eu sei que o meu A é menor do que zero, a boca está voltada para baixo, e o meu C é igual a zero. E no terceiro gráfico, eu sei que o meu A é maior do que zero e C é igual a zero. Bom, o Bzinho. Bzinho, quando ele é menor do que zero, quando o Bzinho ele é negativo, ele é menor do que zero, a parábola, a curva, ela corta o eixo Y na descida. Então, ó, aqui, ó, está cortando na descida. Então, então eu sei que o meu Bzinho, nesse caso aqui, o meu Bzinho é menor do que zero. Esse outro caso aqui, está cortando a função, ela está subindo, ela está cortando aqui, ó, na subida, tá? Então, quando ele é na subida, o meu Bzinho ele é positivo. Então eu sei aqui que o meu B é maior do que zero. E aqui também eu sei que o meu B é maior do que zero, tá? E a constante de proporcionalidade, ela é K igual a Y dividido por X ao quadrado. Tá? Então, se eu pegar aqui, então, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, meu x menos 2, tá? Meu x menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado é 4. Ó. Tá? Então, quando x for menos 2, y é 4. Tá? Então, calculo ele desse jeito. Tá? Então, quem seria essa constante aqui? Seria o Azinho. Tá? Então, em síntese, qual que é a resposta? A resposta correta é a letra C. Ó. O gráfico 1, o gráfico 2 e o gráfico 3 ele representa uma proporcionalidade direta entre a grandeza e o quadrado da outra. Questão número 6. Entre os gráficos abaixo, aquele que melhor representa uma proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado da outra é o mesmo caso do exercício anterior. Tá? Então vamos analisar aqui por partes. O item A. O item A não é porque ele é do tipo y igual a x mais b. O item B, ele também não é porque ele é do tipo y igual a 1 sobre x. O item C é um gráfico do tipo y igual a x ao cubo. Tá? O item D é do tipo y igual a x ao quadrado mais bx mais c. E o item D ele é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá? Então, qual que seria aqui a alternativa então correta? Só você analisar aqui, ó. Conforme o meu x vai aumentando, tá? o meu y ele vai diminuindo. Então, não é diretamente. O item C é a mesma coisa. Ó. O item C ele começa, conforme que o meu x vai aumentando, eu vou tendo valores negativos para y. Depois, conforme o meu x vai aumentando, eu vou tendo valor positivo para y. Então, ele não é diretamente. Tá? O item E é uma circunferência, uma elipse. Né? E, então, o que estaria mais coerente aí com o exercício é a alternativa D. Bom, questão número 7. Dada a função y igual a x ao quadrado, definida em reais, a situação que representa essa função é
Tá? Então, o que nós temos que lembrar aqui? Então, que aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Né? O que a equação de segundo grau me proporciona? Ela me proporciona uma parábola. O seu gráfico é uma curva. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Item A. O preço a pagar por Y litros de refrigerante depende do valor de X do litro desse refrigerante. Então, o item A ele seria item A, ele seria isso, uma coisa desse tipo aqui, ó. Tá? Eu tenho litros, e eu tenho aqui dinheiro, tá? Então, se um litro custa R$2, tá? 2 litros vai custar R$4. Então, o meu gráfico ele seria uma coisa desse tipo aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então, se 1 custa 2 e 2 custa 4, meu gráfico seria isso aqui, seria uma reta. Então, essa alternativa aqui, tá, não é equação do segundo grau. O tempo gasto para pintar um determinado apartamento depende do número Y de pessoas que irão pintar. Ora, se eu tenho uma pessoa pintando, tá? Se eu tenho uma pessoa, eu vou levar X tempo. Então vamos supor que essa pessoa ela pinte um apartamento em 24 horas. Tá? Se eu pôr 2 pessoas, o que vai acontecer? Ela vai levar mais tempo ou menos tempo para pintar? Ela vai levar menos tempo para pintar. Então, se eu levar 2 pessoas, ela vai levar 12 horas para pintar. Tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. E o que ele está querendo, dada a função indefinida, a situação representa essa função. Então, ela não é a letra B. Tá? A área y de um quadrado depende da medida x do seu lado. Então, eu tenho aqui um quadrado de lado x. Como que eu calculo a área do quadrado? X elevado ao quadrado? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Questão 8. Um corpo em queda livre tem a altura da queda proporcional ao quadrado do tempo de queda, sendo g sobre 2 a constante de proporcionalidade, onde g é a aceleração da gravidade. Veja a tabela abaixo. Então, a tabela eu tenho t de tempo, h de altura. Quando o meu tempo for 1, o meu h vai ser 9,5 vezes t ao quadrado. Quando for 2, vai ser g sobre 2 vezes 2t ao quadrado, 1 ao quadrado. Quando for 3, g sobre 2 vezes 3 elevado ao quadrado. E quando for t, tá? Para calcular a altura em que esse objeto caiu em queda livre, pode usar a expressão. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Qual que seria a expressão aqui? Tá? Vai ser aqui, ó. Quem que é t aqui? Ó? Nós não vimos aqui, ó, no primeiro caso aqui, ó, quem que é? T é 1. Então, t ao quadrado. T é 2. Olha lá. T ao quadrado. T é 3. Né? Aqui, ó. T ao quadrado. Então, para o tempo t, qual que vai ser a expressão? Vai ser h igual a g sobre 2 vezes t ao quadrado. É a alternativa C. Questão 9. De todos os retângulos de perímetro igual a 60 cm, o de área máxima será... Tá?
Então, o que ele está pedindo aqui? Ele está falando o seguinte: eu tenho um retângulo cujo perímetro, tá? Perímetro é igual a 60. Ora, como que eu calculo o perímetro? Não é a soma dos lados? Então eu tenho aqui, ó, x, eu tenho aqui, esse aqui é x, aqui é 2x, 2x e x. Então perímetro, né, seria igual aqui a x mais 2x mais x mais 2x, tá? Que é igual a 60. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Se eu quero saber a questão de área, tá? O que eu tenho? Como é que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Então, a área do retângulo seria quem? 2x vezes x. Tá? Então, a área do retângulo é igual a 2x ao quadrado. Tá? Então, ele quer saber a área máxima. Né? Então, um retângulo que possui dois lados medindo 10 centímetros e dois lados medindo 20 centímetros. Tá? Então, aqui, vamos verificar se, melhorando essa fórmula aqui do perímetro, ó, perímetro ele é igual a 2 vezes base mais altura. Então, se ele está falando que possui lados medindo 10 e 20, então vamos por aqui, ó, 10 e 20, 30, 60. Então, o perímetro aqui está ok. Tá? Então, para o perímetro aqui, ok. Aqui agora, 12 e 18. Tá? Então, é 2 vezes 12 mais 18, dá 30. Perímetro aqui também está ok. Tá? 13 e 17. Também 13 mais 17 dá 30 vezes 2, 60. Então, o perímetro para isso aqui também está ok. Aqui agora, um retângulo possui todos os lados medindo 15 centímetros, portanto, ele é um quadrado. Tá? Então, também é correto. Tá? Perímetro 4 vezes 15. Tá? Ok. 60. Um retângulo que possui todos os lados medindo 20 centímetros, portanto, ele é um quadrado. Tá? Esse aqui já não. Tá? Todos os lados 20, 20, 20, 20. Tá? 20 mais 20 dá 40, vezes 2, 80. Então, essa aqui é falsa. Então, aqui eu já... Isso aqui é falso. O perímetro aqui é diferente de 60. Então, a alternativa E está fora. Bom, o que nós temos que fazer aqui agora? Vou pegar a borrachinha aqui para ajudar aqui a gente acabar de concluir o exercício. Bom, o que ele está querendo saber? Dos lados de todos os retângulos de perímetro igual a 60 centímetros, a área máxima será de... Então, a área, tá? A área é base vezes altura. Então, das alternativas que nós temos o seguinte. No item A, tá? 10 vezes 20, 210 vezes 20 igual a 200 centímetros quadrados. Isso aqui no item A. No item B, 12 vezes 18. Então, a área é igual a 12 vezes 18. Tá? Então, ajudando aqui do lado, 6, 3, 8, 1. 6, 11, 216.
No item C, a área é igual a 13 por 17. 21 dá 5, 7, 1. 1, 2, 2. 221. Então, 13 por 17 igual a 221 centímetros quadrados. E no item D? Tá? No item D, 15 centímetros quadrados. Tá? Então, como é um quadrado, a área do quadrado é elevado ao quadrado. Então, 15 elevado ao quadrado vai dar 225 centímetros quadrados. Tá? Então, a alternativa correta, a que tem a maior área, é a alternativa D. Bom, questão número 10. Uma empresa produz certo tipo de peça que tem seu custo definido pela função C de x igual a 2x ao quadrado menos 80x mais 3.000. A quantidade de peça x que deve ser produzida para que o custo seja mínimo será de... Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós sabemos o seguinte, que aqui é uma equação do segundo grau, onde o meu A é igual a 2, ou seja, ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, eu tenho a concavidade voltada para cima. O meu Bzinho é igual a menos 80 e o meu Czinho é igual a 3.000. Tá? Então ele quer saber a quantidade de x de peça que deve ser produzida para que o custo seja mínimo. Então o que ele está querendo saber é esse ponto aqui. Ó. Meu gráfico, ele seria, o esboço do gráfico seria mais ou menos uma coisa desse tipo aqui. Ó. Ó. Seria alguma coisa desse tipo aqui. Ó. Aqui seria 3.000. Tá? Ele está querendo saber o x do vértice. Como que eu calculo o x do vértice? O x do vértice ele é menos b sobre 2a. Então, x do vértice é igual. Quem que é o b? O b é menos 80. Então, vai ficar menos 80 dividido por 2 vezes a, que é o 2. X do vértice é igual a 80 dividido por 4, que é igual a 20. A alternativa correta, a alternativa C. Questão número 11. O triplo do antecessor de um número natural mais 18 é igual a 42. Qual é esse número? A equação algébrica que melhor representa esse problema com a sua respectiva solução é... Bom, vamos lá. Se eu tenho um número, o antecessor dele é x menos 1. Ele fala que o triplo desse número, tá, natural, mais o número 18 é igual a 42. Bom, resolvendo, eu vou ter aqui 3x menos 3 mais 18, que é igual a 42. 3x mais 15 é igual a 42. Três x é igual a 42 menos 15. 3x é igual a 27. X é igual a 9. Tá? Então, a alternativa A, ela não pode ser, porque ele está falando que o número seria o número 8. Tá? Então, está errado. A alternativa B, ele fala que é 20.
nós encontramos 9. A alternativa C, ele fala que é 24. Nós encontramos 9. A alternativa D, ele fala que é 9. E na alternativa E, ele fala que é 19. Então, a alternativa E está errada. A alternativa correta é a alternativa D. Questão 12. Um engenheiro, ao calcular a estrutura de uma ponte, chegou à seguinte equação do primeiro grau. 2x mais 1 sobre 4 menos 3 vezes 3 menos x sobre 2 igual a 5 menos 24 menos x sobre 16. O valor da incógnita x que resolve a equação é... Bom, primeiro passo aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que achar o MMC de quem? De 4, 2 e 16. Tá? Então, ó, calculando. 4, 2 e 16. Por 2 dá 2, dá 1, dá 8. Por 2 dá 1, dá 4. E aqui vai dar 4, que vai dar 1. Então eu vou ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Então o MMC é 16. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a equação por 16. Vou multiplicar tudo isso aqui por 16. Então vai ficar 16 dividido por 4 dá 4. Então eu vou ter 4 vezes 2x mais 1 menos 16 dividido por 2 dá 8. Vezes 3, 24. 24 vezes 3 menos x igual 16 dividido por 1 dá 16. Vezes 5 dá 80. Menos 16 dividido 16 dá 1. Vezes 24 menos x. Bom, fazendo agora, eliminando os parênteses. 4 vezes 2x, 8x. 4 vezes 4, mais 4. Menos 24 vezes 3, menos 72. Menos 24, o menos x, mais 24x. Igual a 80 menos 24 mais x. Aqui, ó. Menos 1 com 24 é menos 24. Menos 1 com menos x dá mais x. Passando x tudo para o primeiro membro, tudo que não é x para o segundo. Então eu vou ter 8x mais 24x menos x igual. Então peguei esse, peguei esse, peguei esse. Sobrou quem? Sobrou menos, vai ficar menos, vai ficar, vou pegar a borracha aqui. Então ficou quem? Vai ficar 80 menos 24 menos 4 mais 72. Então, 8 com mais 24 dá 32. 32 menos 1 dá 31x. Igual. 80 com mais 72 dá 152. 152 menos 4 dá 148. 148 menos 24 dá 124. Então, x é igual a 124 dividido por 31. Então, fazendo essa conta, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, 124 dividido por 31, tá? Aqui, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12, dá 0. Então, x igual
a 4. Alternativa C. Questão 13. Qual das alternativas indicam os números A menos 3,7, B 1,3, C 5,2, corretamente localizado na reta numérica? Tá? Então vamos lá. O item A. Eu tenho aqui menos 5, menos 4,5, tá? Então aqui menos 4, aqui menos 3. Então o item A está errado. Onde que está o item A aqui? Ó? Então aqui está errado. O item B, o item A, olha lá, menos 4,5, menos 4, menos 3,5. Ele é menos 3,7. Então está errado aqui. O item D, tá? Bom, o item C, olha lá, menos 4,5, menos 4, menos 3,7. Ok. Tá? O item B, 1,3 positivo. 1, 1,2, 1,3. Ok. E o item C, tá? Ele tem que ser 5,2. Então, 5, 5,1, 5,2. Ok. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 14. Determine dois números que têm soma igual a menos 16 e produto igual a menos 561. Então aqui, ó, se eu somar o item A, ele vai me dar positivo 16. Então, o item A é falso. Se eu somar o item B, ele vai me dar positivo 16. Então, o item B também é falso. Se eu somar o item C, ele vai me dar menos 16. Pode ser o item C. Se eu somar o item D, ele também vai me dar menos 16. Também pode ser o item D. E se eu somar o item E, ele vai me dar menos 16. Então eu tenho três alternativas aqui, C, D, E. Bom, vamos partir aqui. O produto, tá? O produto tem que ser 561, tá? Menos 561, tá? Ora, dois números que multiplicados, eles vão me dar final 1. Então vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, 10 vezes menos 26 dá menos 260. Então 10 vezes menos 26 dá menos 260. Tá? Então não é o item C. Falso. O item E, tá? Olha lá, 20 vezes menos 36. Tá? Olha lá. O que eu vou ter aqui? Ó? 2 vezes, põe o zero aqui do lado, né? 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Tá? Negativo 120. Então não é a letra E. E a letra D? Então, se eu for pegar a letra D, eu não ia montar ela desse jeito, ó, 33 vezes 17, ó, 7 vezes 3, 21, final 1. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 15. A tabela a seguir representa a medida do lado de um triângulo equilátero, tá? Esse é o perímetro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo equilátero. Deixa eu conseguir desenhar aqui. Ó. Tá? Esse lado são iguais. Tá? E o perímetro é 3 vezes o lado. Tá? Complete de modo que continue representando proporcionalidade direta. E qual é a constante de proporcionalidade? X sobre Y. Tá? Então, ó, constante de proporcionalidade.
Né? Então aqui, ó, se aqui mede 1, meu perímetro vai medir 3. Tá aqui, ó. Se o meu lado mede 3, 3 vezes 3, 9. Tá certo. Se o meu lado mede 5, 3 vezes 5, 15. Se o meu lado mede 7, 7 vezes 3, 21. Se o meu lado mede 9, 9 vezes 3, 27. Então, 3 vezes 10 vai me dar 30. 3 vezes 11 vai me dar 33. E 3 vezes 12 vai me dar 36. Então, a lacuna que está faltando é 30, 33, 36. Então, pode ser a letra A, pode ser a letra B, não é a letra C, não é a letra D e não é a letra E. Ou é a letra A ou é a letra B. Constante de proporcionalidade, ela é, tá, o meu K aqui, né, é x sobre y. Tá? Então, se eu estou falando que o meu x é o lado, então K é igual a 1 sobre 3. Então, é a letra B. Não é porque a constante de proporcionalidade é 1/6. A alternativa correta é a alternativa. Questão 16. Valderice deseja embalar os 72 brigadeiros em embalagens com a mesma quantidade de doces em cada uma delas. O gráfico a seguir representa a correspondência entre número de caixas e o de brigadeiros. Sabendo que Valderice possui caixas que comportam exatamente o número de brigadeiros que estão sinalizados no gráfico, isso significa que ela não tem condições, como por exemplo, de montar caixas com 4 brigadeiros. O gráfico e a tabela representam que tipo de proporcionalidade? Qual das tabelas representa a relação estabelecida no gráfico entre a quantidade dos brigadeiros e as caixas? Então, analisando o gráfico, tá? Deixa eu só acionar minha canetinha aqui. Analisando o gráfico, o que nós temos aqui? Ó? Tá? Aqui, ó. Outra vez. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, nós sabemos, conforme que vai aumentando o número de caixas, vai diminuindo o número de brigadeiros. Tá? Então ela é uma grandeza inversa, grandeza proporcional, tem proporcionalidade inversa, é inversamente proporcional. Então o item A, proporcionalidade direta, então não é. Pode ser o item B. O item C, proporcionalidade direta, não é. Pode ser o item D. E o item E também não é proporcionalidade direta. Ou é a letra B ou é a letra D. Vamos analisar aqui a tabela agora. Número de brigadeiros. Quando eu tenho 36 brigadeiros, tá, para colocar em 2 caixas, verdadeiro. Eu tenho 24 brigadeiros para colocar em 3 caixas, ó, verdadeiro. Eu tenho 18 brigadeiros para colocar em 4 caixas, verdadeiro. Eu tenho 12 brigadeiros para colocar em 5 caixas. Em 6 caixas, desculpa, tá? Verdadeiro. E eu tenho 8 brigadeiros para colocar em 8 brigadeiros para colocar em 9 caixas. Não apareceu aqui, tá? E a última aqui, 6 brigadeiros para colocar em 12 caixas. Então a alternativa correta é a alternativa B. Obrigado por assistir essa aula. O professor Valdemar Botelho agradece a presença de vocês assistindo essa aula. Faça inscrição no canal, ative o sininho para que possa estar recebendo
novos materiais, está sendo avisado que tem novos materiais no YouTube, e para que o YouTube também reconheça o canal e que a gente possa estar levando, proporcionando a matemática para todos. Tá? Muito obrigado, até uma próxima aula. Tá? Fiquem com Deus.